Êxodo 1:15. Meu Deus. Amém? O rei do Egito ordenou às parteiras de hebreus que se chamavam, diga comigo, Sifrá e Puá. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Que todo o meu eu, toda a minha carne caia por terra agora. Que somente o teu Espírito venha falar através dos meus lábios. Deus, que não saia nada de mim, mas tudo que o teu Espírito tem a revelar às nossas vidas nesta noite. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, nos capacita para sairmos daqui muito mais cheios de ti. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Olha para quem ao seu lado, diga para ele, se prepare, porque hoje é noite de recompensa para a tua vida. Agora olha para quem está do outro lado, diga, eu sou Sifrá. E você é Puá. Será que tem aqui Sifrá e Puá nessa noite? Ah, não vou falar não, bispo, eu não sei quem são, vai ficar sabendo agora. Eu quero que você se assente adorando ao Senhor. E eu quero uns minutinhos da sua atenção, eu prometo que eu vou ser bem rápido. Eu quero que você me ajude. Irmãos, eu estou aqui debaixo de uma enxaqueca tão grande. Que sabe quando a nuca está paralisada, a mandíbula está doendo? Eu estou nesse jeito. Mas é por conta desse tempo, né? Que ninguém sabe se faz frio, se faz calor. E aí para quem tem renite, sinusite, tudo que é it, entende do que eu estou falando agora. Mas eu creio em nome do Senhor que eu estou aqui para ser um instrumento nas mãos dele, amém? E só para vocês entenderem, a Bíblia, em Êxodo 1, está falando a respeito da opressão no Egito. E essa opressão acontece quando José e seus irmãos daquela época, eles morreram. E ficou uma geração dos israelitas, e ali eles começaram a crescer, eles tiveram muitos filhos. A Bíblia vai dizer, só para você entender, que diz assim, ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. E a Bíblia vai continuar dizendo, isso, obrigada, que eles tornaram-se tão numerosos e fortes e tão grandiosos que eles trouxeram para o suposto novo rei do Egito um medo, um receio. E aquele faraó, aquele homem, aquele rei olhando e vendo que aquele povo só crescia, ele começou a temer, porque ele dizia assim, este povo está crescendo muito, estão ficando muito numerosos, estão ficando fortes, e nós vamos ter que ter um plano aqui para acabar com esse crescimento, porque pode acontecer que ele se alinhe aos nossos inimigos, e aí estaremos perdidos. E aí ele faz um plano maligno, ele começa a agir com castigo, ele faz com que aquele povo que crescia numerosamente, só que eu aprendi uma coisa aqui, porque a minha Bíblia vai dizer assim, todavia, quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e se espalhavam. Quando eu estava lendo essa passagem para tirar a minha ministração, que eu vou falar a respeito das parteiras do Egito, eu parei nesse versículo e eu vou ler novamente para você entender, que diz, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e se espalhavam. Eu aprendi uma lição aqui, que quanto mais oprimidos eles eram, mais eles cresciam. Então eu já quero nesta noite dizer para você que tem se sentido oprimido, que tem se sentido perseguido, fica tranquilo, porque quanto maior for a opressão, mais você vai crescer. Quanto maior for a perseguição, mais você vai crescer, mais você vai se espalhar, mais você vai aumentar. Então eu entendo nessa passagem que o medo, o receio daquele faraó não impediu aquele povo de crescer. Então, meu irmão, fica tranquilo. Estão te perseguindo, estão te oprimindo, é porque você está aponta o dedo para alguém e diga, está crescendo e vai crescer muito. Só que a minha Bíblia diz que ele chama
ele coloca algumas autoridades impostas por ele para cuidar daquele povo e diz: pode escravizar todo mundo, pode colocar para fazer trabalho pesado, pode colocar mesmo para ser castigado, porque eu quero ver se eles vão resistir ao que eu estou impondo. E ali é feito isso, mas aquele povo continua crescendo, mas continua aumentando. E aí ele, temendo, ele tem um outro plano maquiavélico, um outro plano que veio direto da ideia de Satanás. Ele chama as parteiras, Sifrá e Puá, guardem esses nomes. E ele fala para elas assim: ó, vem aqui, vocês vão ter uma responsabilidade. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. E se for menina, deixem viver. Quando ele faz essa ordenança, quando o faraó faz essa ordenança, as parteiras tomadas, preste atenção, tomadas de temor a Deus, eu acredito que elas se juntam e elas falam assim: ó, nós não podemos ir contra a vontade de Deus. Eu fico imaginando, pastor Antônio, a Sifrá olhando para Puá, Puá olhando para a Sifrá, dizendo assim: como é que vai ser? Não sei. Mas nós não vamos contra a vontade de Deus. Quem somos nós para perdermos a nossa confiança em Deus? Nós não vamos fazer isso que este homem quer. Mas e a autoridade dele? Se ele descobrir, nós podemos ser mortas. É melhor morrer obedecendo a Deus do que viver debaixo de desobediência. Eu fico imaginando Sifrá e Puá ali conversando, dizendo: ó, a gente tem que tomar uma decisão agora. Aí Sifrá olha para Puá e diz assim: eu prefiro obedecer. E Puá olha e diz: e eu também. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer vistas grossas. Todo menino que nascer, a gente vai falar que é menina. Vamos deixar nascer, vamos deixar o negócio fluir, porque é melhor obedecer do que desobedecer a Deus. Elas sabiam quem era Deus. A Bíblia vai nos dizer a respeito da história dessas parteiras, que elas tinham acesso às hebreias, elas tinham acesso aos israelitas, elas podiam entrar no meio deles, até porque pela sabedoria que elas tinham, olha aí o mistério, por aquilo que Deus havia conduzido a elas. Só para vocês abrirem a mente um pouquinho, as parteiras daquela época eram mulheres altamente capacitadas para trazer vida, para fazer com que no final da geração as outras mulheres pudessem dar à luz aos seus filhos com vida, com saúde. E aquelas parteiras eram uma das profissões mais importantes da época. Hoje nós temos aí os obstetras, nós temos aí os ginecologistas, que ajudam muito as nossas vidas na hora de parirmos, mas naquele tempo aquelas mulheres eram as obstetras. Ou seja, ó, fulana vai dar luz, corria lá as parteiras. Ciclano vai dar luz, corria lá as parteiras. Tudo envolvia elas. E estudando um pouco mais, eu pude aprender que aquelas parteiras, elas viviam a vida toda em prol de ajudar outras mulheres. Elas não tiveram tempo, Sifrá e Puá, de constituírem família, elas não tiveram tempo de ter filhos, elas não tiveram tempo de realizar os sonhos, os projetos delas, porque era tão importante o que elas faziam, que elas tiveram que abrir mão para viver os sonhos de outras mulheres. E quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? Quantas vezes somos pegos abrindo mão dos nossos sonhos para vivermos os sonhos, ver alguém viver os seus próprios sonhos? E aquilo aconteceu com Sifrá e Puá. Só que chega um tempo que o faraó dá uma ordem. E quem era faraó? A autoridade máxima daquele lugar, a autoridade máxima daquele país, a autoridade suprema daquele tempo. Elas podiam desobedecer? Não, porque quem desobedecia uma autoridade dessa era morto. Era morte na certa. Mas sabe o que eu aprendo? Que Sifrá e Puá, que andava no meio das hebreias, dos hebreus, que andava no meio do povo israelita,
Elas podiam entrar e sair a hora que elas queriam. Eram as únicas mulheres que detinham uma confiança dentro daquele povo. Então, por elas terem esse acesso, imagino eu, que elas sabiam quem era o Deus que eles serviam, que elas viam o testemunho que Deus fazia, que elas tinham acesso a milagres que aconteciam. Por elas terem essa facilidade de entrar e de conviver no meio deles, olha só o que foi gerado na vida delas: temor. E será que esse temor ainda predomina nos dias de hoje, na minha e na tua vida, que sabemos o que Deus faz, que temos visto os milagres que Deus realiza, que podemos ter acesso ao povo de Deus? Será que esse temor caminha conosco, como caminhou com Sifra e Puá? E elas tinham essa liberdade, elas tinham a confiança, elas podiam estar no meio deles. Faraó não, mesmo com a sua suprema autoridade. E aí, sabe como que eu vejo? Elas olhando e elas dizendo: quem somos nós para ir contra aquilo que Deus quer? Quem somos nós para fazer o oposto daquilo que Deus quer? Você sabia que todo tempo o diabo ele tenta alguém para vir contra a tua vida, para destruir o teu sonho, o teu projeto? Você sabia que tem pessoas nesse exato momento que o diabo está incomodando para tirar a tua paz amanhã no trabalho, para querer paralisar a assinatura que Deus já liberou, para querer impedir você de dar o cântico de vitória? Mas sabe por que não fazem? Porque eles olham para você e sabem que o Deus que você serve não é qualquer um. E neste exato momento, por mais que o diabo esteja incomodando, tem alguém dizendo: quem sou eu para ir lá e paralisar aquilo que Deus tem para fazer na vida dele? Quem sou eu para impedir a assinatura do contrato? Quem sou eu para não liberar a chave? Quem sou eu para não abrir a porta? Quem sou eu para não fazer cumprir? Eu não posso ir contra o Deus que ele serve. Eu não posso ir contra o Deus que ela serve. Eu não posso me opor ao Deus que ela adora. Ei! E foi isso que aconteceu. Mesmo debaixo de todo o conhecimento que elas tinham, elas olharam e disseram: não podemos ir contra aquele que faz gerar a vida. Quem somos nós para matar quem ele já decretou para nascer? Eu estou aqui debaixo da legalidade de Deus para dizer para alguém que ninguém vai impedir você de gerar o teu sonho, de gerar o teu projeto. Não tem. E aquelas mulheres olham e elas entendem que o conhecimento que Deus havia dado para elas não podia ser para praticar o mal, não podia ser para matar. É por isso que agora há pouco eu disse para você: Deus vai te capacitar, Deus vai abrir o teu entendimento, vai te dar sabedoria, mas não use aquilo que Deus vai te dar para praticar o mal, para machucar alguém, para humilhar ninguém, para destruir o projeto de ninguém. Deus vai te fazer grande, vai te colocar em destaque, vai te levantar no meio, porque Ele pode. Olha para alguém que está ao seu lado, diga: Sifra. Diga, agora olha você que para quem te chamou de Sifra, e diga: ei, Puá, Deus vai soprar o teu nome. Vai ficar grande, vai ficar grande. Diga: vai ser destaque, meu Deus. Elas foram incapazes de obedecer o decreto do rei. Elas entenderam a posição que estavam. Preferiram manter a confiança dos hebreus do que obedecer a ordenança daquele homem. E sabe como que eu vejo? Enquanto elas estavam obedecendo a Deus, enquanto elas entendiam o propósito de Deus, que era de não matar,
de não destruir. Porque aí, sabe o que me veio quando eu estava meditando? Obreiros, pastoras, obreiras. É que no meio daquelas hebreias que estavam gerando, elas não estavam gerando qualquer coisa. Elas estavam gerando sonhos. Elas estavam gerando projetos. Ali no meio daquela hebreias, tinha mulheres que choraram para ter um filho. Tinha mulheres que oraram para ter um filho. Tinha mulheres que choraram na presença de Deus por um filho. Então eu entendo que elas olhavam também e diziam: não posso matar o sonho dela. Não posso matar o projeto dela. Não posso. Não fui capacitada para destruir ninguém. Não fui chamada para matar nada. Deus me capacitou para gerar vida, porque parteira gera vida. Parteira, quando ia fazer o parto, era para que viesse o bebê, a criança com vida. Então elas entendiam que a responsabilidade delas era trazer vida, não era gerar morte. Então elas olharam Leonardo e disseram: não, eu fui chamada para gerar vida. Como é que agora eu vou gerar morte? Prefiro obedecer. Vou continuar gerando o que é bom. Vou continuar gerando o que é vida. E enquanto elas estavam debaixo de obediência, Deus estava olhando, dizendo: estou me agradando, está me obedecendo, não está se importando com o decreto do rei. Enquanto elas me obedecem, eu preparo aqui desse lado. Enquanto elas me obedecem ali, estou cuidando de tudo por aqui. Enquanto elas trabalham para mim lá, eu estou trabalhando para elas aqui. Elas nem sabem, mas no final vou recompensar o esforço. No final vou recompensar a obediência. Ei! Elas temeram a Deus. E foi o suficiente para elas terem a vida delas transformadas. Ainda que o rei olhe para cá, chama elas novamente e diz: não estou entendendo o que está acontecendo. Coloquei vocês lá para fazer o trabalho, para fazer o serviço. E como é que essas hebreias continuam dando filhos? Gerando. Aí elas sabiamente olham e digam: sabe o que acontece, rei? As hebreias são muito boas parideiras. Quando nós chegamos para ajudá-las, elas já pariram. E não tem mais o que ser feito. De verdade, a gente nem sabe se é menino ou se é menina, porque quando chegamos lá, já pariram. Ah, é? É isso, rei. Aí sabe o que o rei faz? Poupa-lhes a vida. Porque o desejo do rei naquele momento era de chamar essas mulheres e mandá-las para a morte. Mas elas estavam debaixo de desobediência? Elas estavam debaixo do quê? A recompensa para quem obedece? Porque enquanto elas fizeram gerar vida, Deus também estava poupando-lhes a vida. Enquanto elas estavam trabalhando para que mulheres dessem à luz a filhos com vida e deixassem-os viver, Deus também estava do outro lado dizendo: vai viver. O diabo quer matar, mas eu estou dizendo que vai viver. O diabo quer destruir, mas eu estou dizendo que já deu certo. O diabo quer fechar, mas eu já disse que vai ficar aberto. O diabo quer acabar com o casamento, mas eu já disse que entrei no negócio. O diabo está dizendo que não vai conquistar, que não vai assinar, que não vai dar o brado de vitória. Mas eu já me levantei do trono, já disse que a assinatura já foi feita, que a chave já foi entregue, que a história já foi mudada. O diabo está dizendo: não vai ter salvação. Deus está dizendo: já salvei na casa dela. O inimigo está olhando e dizendo: não vai sair do vício. Aí Deus olha e diz: já tirei do vício, já houve transformação, já houve libertação. Enquanto você está aqui preocupado com amanhã, mas está obedecendo a Deus, Ele está dizendo: eu estou cuidando de tudo, eu estou cuidando de tudo. Aí alguém está olhando e dizendo: mas era para morrer, era para morrer se tivesse desobedecido. Mas quem obedece tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Oh, araia de cadarabaiá sai.
Elas mal sabiam que enquanto elas obedeciam, eu fico imaginando Deus que é lindo, perfeito, anotando no memorial dele, dizendo: vai ter recompensa porque vai ter família, vai ter recompensa porque vai gerar, vai ter recompensa porque obedeceu, vai ter recompensa porque vou livrar. E sabe aonde eu me apego? Aquelas mulheres dizendo exatamente assim: quer que nós vivamos ou morramos, nós vamos obedecer. Se é para a morte ou se é para a vida, nós vamos obedecer. Ele pode nos matar? Pode. Mas eu prefiro obedecer. Sifra e Puá fizeram um acordo de obediência a Deus. Um acordo de fé em Deus. Porque de tanto elas verem o que Deus fazia no povo, no meio do povo israelita, elas começaram a acreditar que com elas ia ser diferente. Elas não estavam se importando. O rei podia até matar, mas elas queriam continuar obedecendo. Podiam até estar à beira da morte, mas continuaram obedecendo. Sabe qual foi a recompensa para a obediência dessas mulheres? Que enquanto elas poupavam os meninos, enquanto elas desobedeciam a ordem daquele rei, daquele homem, elas faziam exatamente a vontade de Deus. Quer ser bem-sucedido? Quer ter sucesso em tudo que você se propõe a fazer? Quer ter uma família abençoada? Quer gerar filhos abençoados? Quer viver a provisão de Deus? Quer viver a prosperidade de Deus? Obedeça a Deus. O segredo da noite de hoje está na condição de nós escolhermos obedecer ou desobedecer. A minha Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E esse versículo cai muito bem na história de Sifra e Puá. Porque ao invés delas sacrificarem os meninos, elas obedeceram a Deus. Deixou-os viver. Quer sair daqui hoje e ter uma semana debaixo da bênção de Deus? Obedece.